Alô, gente amiga da TV Cidade, um grande abraço a você, mais uma vez ligado no nosso programa Na Geral, o encontro de todo sábado a partir das 11 horas da manhã, com reapresentação no domingo a partir do meio-dia. É um prazer, uma satisfação pra gente estarmos aqui outra vez na TV da Cidade, canal 20 da NET, canal 10 Via Max, e também você pode acompanhar o nosso programa pela rede mundial de computadores, ou a rede mundial, melhor dizendo, através da internet, no www.tvdacidade.com.br. Nosso Na Geral, hoje aqui na TV da Cidade, no primeiro bloco nós vamos falar sobre Copa Norte. O primeiro jogo que já aconteceu no sábado passado, tivemos um empate em 2 gols entre Estrela da Praia e Tupi. E neste sábado, daqui a pouquinho mais importante, acontece o jogo decisivo e nós iremos então conhecer o campeão da Copa Norte 2012. Estrela da Praia e Tupi. Aliás, agora Tupi e Estrela da Praia, já que o jogo será lá no estádio Albano Schmidt. No segundo bloco estaremos falando sobre o futsal. A equipe de Araquari Futsal Assessoritec, que estreou no meio da semana na competição, conseguiu uma belíssima vitória dentro do time de Ceará. Nós temos os gols aí, alguns lances para mostrar para você. E que neste sábado à noite estará jogando lá na cidade de Iraceminha, fica lá no oeste do estado, vai enfrentar a equipe do Oros. É a segunda partida da equipe do Araquari Futsal Assessoritec. E no terceiro bloco, aquela resenha normal que nós fazemos aqui, eu, o companheiro Lori Milchos e também o nosso repórter, o Luiz Carlos Fossili. Os nossos convidados no primeiro tempo desse programa Na Geral é o representante da equipe da Associação Atlética Tupi, que é o preparador físico, auxiliar técnico, uma espécie de faz-tudo lá, ou seja, o braço direito, a perna direita, enfim, metade do corpo do Sandro Rodrigues, que é o treinador e que estaria aqui, inclusive, no programa, mas por outros compromissos assumidos não pôde comparecer. Nós vamos conversar com o Edson João Cordeiro, o Dinho, figura também conhecida aí, principalmente no nosso futebol amador. E representando a equipe do Estrela da Praia, lá do Beto Silva, o Douglas Gonçalves, que é um dos diretores. Bom, o nosso e-mail para você entrar em contato é programanageral@gmail.com. E o nosso blog também já está à disposição, ainda não totalmente terminado, mas você já pode, inclusive, rever as matérias aqui, as entrevistas, as reportagens e o nosso bate-papo. Na geral, tvcidade.blogspot.com. E você pode, então, acessar aí o nosso blog para também acompanhar a nossa programação. Lori, um grande abraço, tudo bem com você? Aliás, daqui a pouco temos uma tanhada. É isso mesmo? Tudo bem, Lori? Tudo bem. Nesse sábado, daqui a pouco, vai sair o campeão da Copa Norte e com certeza estaremos lá. E um grande público, eu creio que vai comparecer lá na Associação Atlética Tupi, logo mais às 15h30, para acompanhar esse jogo decisivo, onde neste sábado vai se sagrar-se uma das equipes campeã da 9ª Copa Norte de futebol não profissional de 2012. Que é coordenada nessa temporada pela Liga de São Bento, a Liga São Bentense de Futsal. E um abraço lá para o futebol, melhor dizendo, para o nosso amigo Marcos Banhara, que é o presidente da Liga. Edson João Pinheiro, Dinho, tudo bem, Dinho? Tudo bem. Como é que está a Tupi preparada para esse jogo de logo mais aí para a decisão? Como toda grande final, estamos preparados, bem focados para o jogo. Tá certo. O Edson, como eu disse, está aqui representando a Tupi e é o homem que assessora diretamente lá o Sandro Rodrigues, que além de ser o técnico da equipe da Tupi, é também o presidente da Associação Atlética Tupi. Será que o Sandro veio para não entregar a escalação? De repente, quem sabe, estão escondendo o jogo, né? Mas isso aí, os dois times se conhecem bastante, não, enfim, mas sempre tem essa manha, né? Mas o Beto também mandou representante? O Beto também mandou representante. Aí nós vamos ter que, de qualquer jeito, beliscar e apertar os dois aí para ver se a gente consegue alguma coisinha. Eu vim com a prancheta já para anotar. Pô. Então também, eu também. Afinal de contas, eu não vou narrar esse jogo essa semana, mas a gente tem que estar sabendo como é que os times vão jogar, pelo menos. Alguma coisa a gente tem que estar sabendo, né? Douglas, com relação à equipe do Estrela da Praia, como é que está essa preparação aí? O Estrela tendo a oportunidade nessa caminhada muito significativa do Estrela, que até pouco tempo atrás disputava aí a segundona, a primeirona e tal, e hoje está aí decidindo a Copa Norte. E daí, tudo bem? Tudo bem, Flávio, tudo bem, Lori? O amigo Dinho também. Na verdade, essa final é histórica, né? Nós, como você mesmo disse, até pouco tempo atrás não tínhamos o futebol como carro-chefe dentro do nosso clube. E a partir de 2009, quando a gente iniciou na terceirona,
sendo campeão da terceirona, depois da segundona também sendo campeão, e estreando no ano passado na primeira divisão, onde fizemos uma campanha no início, a maior parte do campeonato muito boa, e no finalzinho ela acabou pecando um pouco por alguns detalhes, mas não deu. No que nos prestigiou, no que nos possibilitou, na verdade, estar participando dessa 9ª edição da Copa Norte, e que, como você mesmo falou, tá vindo para fazer história e ser uma grande final. Bem, antes da gente continuar nosso papo aqui, no sábado passado eu e o Lourinho estivemos lá acompanhando, inclusive transmitimos esse jogo. Nós vamos mostrar para vocês os gols, os 4 gols dessa partida. Aliás, foi uma... Eu gostei do jogo, particularmente gostei do jogo, mas alguns minutinhos antes do jogo, caiu uma chuva, meu amigo, e infelizmente a drenagem lá do estádio Papagaio, lá na Rua Pedro Lessa, não é dos melhores. E isso prejudicou o desenvolvimento da competição. Mas mesmo assim, tivemos um jogo muito pegado, um jogo interessante, 2-2. Vamos ver então aí os 4 gols da partida. A Tupi saiu vencendo por 2-0, aí o cruzamento feito. A zaga do Estrela, na verdade, parou, né? Deu uma parada, pensou que o Anderson estivesse impedido, e o Anderson deu apenas um leve toque com a perna esquerda, aí o cruzamento feito pelo Mineiro. O Anderson pega lá na frente, o goleirão também ficou naquela, a água não ajudou, aí foi o primeiro gol da equipe da Tupi. Como você sempre julga o goleiro, dava pro goleiro pegar isso aí, Fábio? Dava, o goleiro aí falhou, na minha opinião também falhou. Aliás, não foi só o goleiro, foi a zaga toda. Aí uma roubada de bola no meio, o Jorge leva a bola e entrega de bandeja para o Sinésio. Ele para, olha, pensa e toca no canto, né? E o Alessandro nada pode fazer. 2-0 para a equipe da Tupi, aí já no segundo tempo. Para muitos já achavam que estava definido o jogo, né, Flávio? Mas olha só a facilidade que o Sinésio teve. Ele parou até chegar a marcação. Olha lá, vieram 2 jogadores e o Sinésio colocou no canto 2-0 para a equipe da Tupi. Cobrança de lateral, jogada feita ali pela direita. E aí o Leandrinho, que tinha entrado no jogo, com muita habilidade, com muita categoria, acabou fazendo o primeiro gol da equipe do Estrela. Né? E aí acendeu muito a disposição do Estrela, né? O passe ali no meio, se eu não me engano, foi do Beiço, o toque para o Leandrinho, ele tira do goleiro, coloca no canto, sem chance também para o goleirão da Tupi. Mais uma vez, a repetição, esse é o primeiro gol da equipe do Estrela da Praia. E depois veio o empate. A zaga da Tupi pediu impedimento. Inclusive nós vamos frisar depois essa imagem aí, o cruzamento feito, a bola sobra para o Beiço. Ali, ó. Repara aquele jogador lá levantando lá o braço, na frente, ele dando condições lá para... na frente, Júnior. Exatamente, o Júnior, nós vamos frisar depois essa imagem. Olha o toque, o momento do toque. O Beiço recebeu, lá na frente está o jogador, está o Júnior, ó. Ele está no mínimo na mesma linha. Aí a imagem vai parar um pouquinho, vai dar para ver bem, olha só. Não estava, não. Daqui a pouco... ele até faz um movimento, né, tentando voltar. É nessa imagem, olha só, o toque lá na frente. Olha lá, ó, o Júnior é o último homem lá de camisa amarela. Ó, lá, na mesma linha. No mínimo na mesma linha. E o Bandeira... A zaga da Tupi parou. E olha só a chuva que estava aí no finalzinho. Os irmãos Kurovski, eles são federados, eles são excelentes assistentes. E ficou evidente, agora até o Dinho também constatou que realmente tinha condições. Aí no caso, no final do jogo, o Marcão foi o árbitro. Lá do jogo lá eu achei que estava, mas agora... realmente, a gente inclusive mostrou essa imagem 4 vezes, pedimos para o Mário para frisar bem mais, mas realmente era o Júnior que estava lá do outro lado dando condição para que o Beiço pudesse fazer o gol de empate. Eu falava da arbitragem ali, aliás, Lori, na minha opinião foi uma boa arbitragem. Não, tranquila, é engraçado como algumas pessoas lá, depois do jogo, 2 cidadãos dizendo... O árbitro é muito fraco, o cara um jogo onde, com o grau de dificuldade pela chuva, eu achei que foi muito bem o árbitro, ele foi tranquilo, conduziu muito bem, eu acho que sem reparos, um lance o outro, isso nenhum árbitro, nem profissional e até internacional não vai acertar tudo, mas eu acho que foi uma arbitragem muito boa do Marcos Gonçalves. Agora, Dinho, já que a Tupi, de repente, alguns elementos da Tupi talvez tenham se sentido prejudicados. Agora mesmo você disse aqui para nós que revendo o lance aí, realmente não estava impedido. Mas houve muitos comentários, algumas críticas lá entre os jogadores, entre a comissão técnica, enfim, com relação à arbitragem do Marcão, não? Não, foi tudo tranquilo. A gente tinha dúvida mesmo, era nesse lance do gol ali que estava... O gol de empate ele não influenciou em nada. Para vocês, no caso, a arbitragem normal, então? Às vezes deixa
de aplicar sempre tem um lance ou outro, critério, que isso é uma coisa cartão, natural. ou uma Até porque coisa ou outra, o mas gramado também estava quase que não tinha impraticável, mais né? não, tudo tranquilo. Enfim, e com relação à Estrela também, nada a reclamar, né, Douglas? Não, o Marcão foi muito bem, como falamos, um gramado daquele, com o tempo que estava, né? Teve erros, se teve erros pequenos, podemos ter reclamado do pênalti também no primeiro tempo, em cima do Lu, eles também reclamaram, né, do impedimento, mas a gente, é natural, né? Num jogo pegado, numa final, também um pede um cartão aqui, outro também pede ali, mas no geral foi excelente a arbitragem do Marcão. Agora, o assunto que correu aí essa semana é que a Tupi, inclusive, bancaria a vinda de um árbitro, no caso da federação, mas um dos árbitros de ponta do nosso futebol. Como é que ficou essa situação, Dinho, com relação à arbitragem? Porque nós fomos informados, eu pelo menos tenho a informação de que a Tupi estava entrando em contato com a Liga de São Bento, lá com o Banhara, para trazer o árbitro que estivesse disponível, no caso na escala, que a Tupi bancaria. E daí, como é que está? Você está sabendo isso alguma aí coisa? acho que não foi resolvido ainda, ele ia dar uma posição hoje, mas nem conversei com o Sandro sobre isso. Mas eu sei que ele entrou em contato com o presidente para ver se a vontade da Tupi seria, no caso, trazer alguém, porque assim, a arbitragem daqui da região, todos já conhecem, acaba o jogador mais malandro aqui, cada um tem a manha, né? Então, os árbitros já conhecem e os jogadores conhecem. Então, trazendo um árbitro federado, eles impõem mais respeito. Um árbitro da federação, um árbitro. Então, é isso. Então, pro bem da final, acho que a Tupi pediu até que seja um árbitro, né? Pediu, não exigiu. Florio, o que você acha? Você acha que realmente seria bom ou não dá, digamos, entre aspas, para confiar nos nossos árbitros aqui por se tratar de uma final ou não? Não, veja bem, a informação que eu tive até através questionando a Liga de São Bento, que na verdade a Tupi mandou uma mensagem para o presidente da Liga, mas eu obtive a resposta do presidente a seguinte resposta, que quem está cuidando das escalas é o Alexandre, e ele disse que ele não iria interferir nas escalas, mesmo porque até agora, não teve nenhum problema, nenhum incidente maior aí, uma arbitragem com alguns que desagradasse muito as equipes, e que ele iria confiar no homem de escala dele, Flávio. Então, assim, é o que a Liga... Eu até acho que era cabível a Liga de São Bento trazer um árbitro mais experiente, ou federado, agora mesmo porque agora estamos nas semifinais do Catarinense, Flávio, poderia se trazer. Mas eu não acredito. Pelo que eu senti da Liga de São Bento, ele deve manter escalas de árbitros aqui da região aqui, das ligas que eles vinham escalando, Flávio. Agora, Douglas, a gente sabe que a Tupi não tem esse problema, é uma empresa grande, enfim... investe bastante no esporte, tem condições, inclusive, de dar uma assistência melhor para os seus jogadores, não só do futebol, mas, enfim, diversas modalidades lá que vestem a camisa do Tupi. E o Estrela, com relação a patrocínio, com relação ao lado financeiro, a gente sabe que precisa investir não apenas na equipe, precisa investir também no seu campo, enfim. Como é que está a situação do Estrela agora para esse ano de 2012, com relação principalmente para participar da primeira ano? O que nós podemos esperar em termos de investimentos, principalmente naquele patrimônio belíssimo que o Estrela tem ali? Olha, com relação ao patrimônio, a gente sempre começa a conversar, a gente busca prioridade, né? Qual vai ser a prioridade do Estrela nesse ano de 2012? Com certeza a diretoria vem conversando de pensar numa nova reestruturação, num novo gramado, né? Mas tudo, como você mesmo disse, passa pela questão de recursos. Este ano a gente novamente vai dar prioridade à primeirona, né? A gente já começou a fazer um trabalho, eu juntamente com o Alexandre, mais o Beto, estamos buscando esses patrocinadores, a gente já tem uma ideia de quanto a gente pretende buscar, né? Então a gente ainda não está tudo fechado, alguns parceiros já se mostraram solícitos, né, com relação aos nossos pleitos. Mas o que a gente busca é daquele jeito como é o futebol amador, né? Sempre pedindo, com bastante dificuldades. A gente já tem uma base que a Copa Norte serviu pra gente dessa forma, então já tem os jogadores, a gente já trabalha, muitos deles já vieram com nós no ano passado, então tá tudo dentro do planejado que a gente planejou para esse ano de 2012. Bem, falando em Copa Norte, antes, Lori, da sua participação, eu conversei essa semana com o Barbosa, com o João, o presidente,
perguntando sobre o América, as novidades do América. É claro que o Barbosa ficou bastante descontente com a participação da equipe do América, como ela foi eliminada da competição, principalmente, acabou tomando uma goleada lá no seu próprio campo, depois perdeu para Tupi, e algumas modificações estão sendo feitas, né? Muita gente vai sair, gente chegando. O América contratou o Foquinha, o goleiro, que começou nas divisões de base do Joinville, acertou com o Nabor, né, com o Felipe Nabor, e acertou também com o Esquerdinha, que ano passado estavam no Juventus. No Garuva. No Garuva. No Garuva. E agora passado, na Copa Norte. Copa Norte pelo Juventus, exatamente. Então são as transações que tem aí. O da Silva acertou com o Piraberaba. E o Tecão acertou com o Garuva. A princípio é isso, mas é oficial, ele acertou com o Garuva mesmo. E aqueles seus 8 jogadores lá, como é que é? Ex-jogadores, foram ou não pro Piraberaba? Não, foram mais. Mais? Foram mais. Me disseram 8, pô. Você não me passou essa informação? Não, mas você cobrou do Paulo Barbosa na semana passada Cobrei do Paulo e do João. Para trocar jogadores. Eu acho que você está sendo auxiliar técnico do Carneiro. Você está levando jogadores para o América. Aí o Carneiro continua, viu, gente? O Carneiro continua. Manteve o Carneiro. Eu perguntei, João, mas fica? Não, o Carneiro fica. Tá. Tem certeza? Não, tenho. Já você tá fechado. Cobrou o Paulo Barbosa, tá vendo? Ele já contratou. Você pediu, ele contratou. Então não são 8. Quantos são, na realidade, que vão para o Piraberaba junto com o da Silva? Vai 15 jogadores. 15 jogadores. Então mais de... É um elenco do da Silva que ele tinha, né? Claro que no meio do caminho pode se perder alguns, né? Tem dirigentes aí que vão fazer algumas propostas. Mas pegando... É a dança das cadeiras, como eu coloquei na minha coluna. Agora, nessa semana, vai esquentar esses bastidores aí de contratações. Até porque hoje nós já estamos aí há cerca de um mês aproximadamente, né? Menos de um mês para o início da competição. Mas eu queria perguntar pro Dinho e pro Douglas, Flávio, a questão, a Tupi, ela está completa, tem alguns jogadores fora por contusões, porque mesmo a Tupi jogou agora na terça-feira passada e agora hoje vai jogar novamente, né? Então a Tupi está completa, volta o Jamaica cumprir suspensão, o Toró também deve ser jogadores que devem voltar para suas posições. Todos os jogadores estão disponíveis, a exceção do Carlinhos. Mas eles voltam para suas posições ou... Aí o Carlinhos é contusão ou é cartão? Com o treinador, com o técnico Sandro. O Carlinhos é contusão ou é cartão, Dinho? Cartão, né? Os demais todos estão disponíveis para o jogo então, desse sábado. Então vai ter o elenco completo. E com relação ao Estrela, o que você pode dizer para a gente, para o jogo de logo mais? Porque teve um desfalque importante, que o Hudson não pôde comparecer, acho que tinha compromisso com o Exército, né? E esse jogador fez muita falta para o Estrela. O Douglas, eu não sei, me passaram a informação, é que o Leandrinho parece que jogou no sacrifício, parece que tem um problema sério de tornozelo e tal. Como é que tá? Vai entrar em campo daqui a pouco mais ou não? Olha, quem vai decidir é o nosso treinador, né? Se o Leandrinho vai pro jogo ou não. Ele já tinha se machucado no jogo contra o Santa Cruz e jogou com bota, foi pro sacrifício mesmo, campo pesado, então ele acabou não indo. Nós também jogamos com 6 jogadores, né? Com cartão amarelo, então também era um outro complicador, acabamos perdendo, infelizmente, o Pavão, né, que vai fazer falta, né, que junto com o Joel é a nossa dupla de zaga. Mas de contrapartida o time já pode jogar um pouco mais solto, né, sem tanta a preocupação do próximo jogo. Então vai ser um jogo mais aguerrido, um jogo mais pegado, mas vamos para tentar buscar o título. Bom, para você que está acompanhando o programa nesse sábado, o jogo é daqui a pouquinho mais, começa às 3h30, tá certo? E para esclarecer bem é o seguinte, é o mesmo regulamento da Copa do Brasil. O primeiro jogo foi 2-2, se repetir o empate é pênalti. A Tupi pode empatar por 0-0, 1-1, que leva o benefício porque marcou 2 gols fora de casa. Acima de 3 gols, empate 3-3, 4-4, 10-10, não importa, aí a vantagem é do Estrela. E evidentemente quem ganhar o jogo leva o caneco. Então daqui a pouquinho mais, né, neste sábado, lá no estádio Albano Schmidt, Boa Vista, a grande decisão da Copa Norte 2012. A gente quer aproveitar para agradecer aí a presença do Edson João Cordeiro, que é o Dinho, da Associação Atlética Tupi, e também do Douglas Gonçalves do Estrela, e claro, só um campeão é que vai vibrar daqui a pouco mais, mas enfim, parabéns às duas equipes que fizeram uma brilhante campanha. Obrigado, Douglas, obrigado, Dinho, boa sorte para vocês, e no segundo bloco a gente volta aqui para falar sobre futsal de Araquari, e também vamos falar um pouquinho mais aí a respeito da Copa Norte também, e uma coisa que foi surpreendente nesta última semana,
que foi a finalização da equipe de voleibol da CIMED de Florianópolis, que infelizmente não vai participar mais da liga, o time foi extinto a princípio. A gente já volta, é só um instante. Voltamos para o segundo tempo do nosso Na Geral, onde você pode também acompanhar o nosso programa, as nossas reportagens, enfim, as nossas entrevistas, através do nosso blog, né? nageraltvcidade.blogspot.com ou entrar em contato conosco pelo e-mail programanageral@gmail.com. Agora já com a presença do Luiz Fossili, que estava fazendo aquecimento, enquanto nós batíamos o papo aí com o pessoal da Tupi também do Estrela. E nesse segundo bloco nós vamos falar primeiramente sobre futsal, já que tivemos aí, aliás, na semana passada realizamos uma belíssima matéria feita pelo Fossili e pelo Lori, com relação à nova equipe de futsal aqui da região, nova entre aspas, né? Mas enfim, que agora com investimento maior, através da empresa Assessoritec, a equipe do Araquari Futsal Assessoritec, que estreou essa semana com uma brilhante vitória sobre um adversário conceituado, porque esse time de Ceará não é bobo não, viu? A gente pensa Ceará, etc e tal, mas o time de Ceará já está há tempo na estrada aí, e a gente vai inclusive mostrar na sequência algumas imagens para vocês aí desse jogo, e foi realmente uma belíssima estreia da equipe de futsal de Araquari. Fossili, tudo bem contigo? Tudo bem, Flávio, Lori, um abraço, né? E hoje, né, todos os caminhos levam ao Boa Vista, no estádio Albano Schmidt, para essa grande final da 9ª Copa Norte de futebol entre a Tupi e o Estrela da Praia. E me desculpar aqui que eu tinha feito todo um roteiro semana passada, mas daí em função de problemas de saúde na família, eu não pude estar na Festilha, não pude estar lá em Araquari, não deu para fazer a Via Sacra, mas o Luri, naturalmente, que acompanhou o Mário, e você terá então toda essa cobertura aí da estreia do Araquari Futsal Assessoritec, nessa vitória de 3-2 sobre a equipe do Ceará. Tradicionalíssima a equipe lá do meio oeste catarinense. Aliás, o Lori está sendo super polivalente. O cara é empresário, de repente vira dirigente de futebol, aí passa a ser comentarista esportivo e agora já é repórter. Quer dizer, nós estamos bem servidos aqui. Eu só estou com medo. O que eu vou dizer lá em casa? Mas, Lori, você esteve lá em Araquari, acompanhou essa partida, inclusive já a gente vai mostrar a imagem também, algumas entrevistas feitas lá. Parece que realmente, além da largada ter sido boa, mas parece que realmente o projeto é um projeto que tem os pés no chão, um projeto sério, e isso é importante, não só para Araquari, como para aqui, para a nossa região, porque estamos tendo uma equipe forte também no futsal, aqui vizinha Joinville. Quando se fala por aqui em futsal, fala-se apenas na crona e tal, e essa largada realmente parece que foi muito boa e empolgou todo mundo por lá, né, Lori? É verdade. Quanto a esse comentário de polivalente, eu estou atrasado, então eu tenho que produzir mais para pegar mais experiência. Vocês já estão bastante à minha frente, né? Estou começando, então quanto mais eu praticar, melhor eu posso desenvolver o trabalho. Agora, quanto ao Araquari Futsal, realmente foi um grande jogo, um jogo bastante equilibrado. O público compareceu, que fique bem claro que nesse primeiro jogo do Araquari, por se tratar de festividades de aniversário dessa semana, hoje tem festividade, tem shows inclusive lá em Araquari, então na próxima rodada no jogo em casa já não será gratuita a entrada, a federação liberou, porque a prefeitura para a federação, fez um pedido para a federação pelo aniversário de Araquari, então a entrada foi franca, mas no próximo jogo que o Araquari mandar... 5 de maio. Isso, dia 5 de maio, que ele mandar no ginásio Moacir Iguatemi da Silveira. Se é Silveira, é gente boa. Vai ser cobrado ingresso. Jornalista Moacir Iguatemi da Silveira, que era o pai, né? O pai do senador, o ex-governador Luiz Henrique. E falando um pouco mais do jogo, essa equipe do Ceará Schumann foi a terceira colocada no estadual do ano passado e veio com uma boa base do ano passado, uma equipe jovem, é verdade, mas muito bem organizada, e vendeu muito caro a derrota para o Araquari Futsal, que venceu, na minha opinião, na experiência, mas na segunda etapa teve muita dificuldade, Flávio e Fossili, para manter o resultado até o final da partida. Eu conversei com o Conrado, o Diego Conrado, para quem não sabe, ele foi já atleta, inclusive, do próprio Joinville Futsal. No início da crônica ele era um dos goleiros. Ele é lá o filho do Marcos da Platicoville, disse que a partida, apesar do placar fechado, ela esteve sob controle. E sabe quem estava no ginásio? Flávio, Lori,
não sei se vocês observaram, o seu Mário conseguiu captar, Nilson Wilson Bender, com seus 80 e poucos anos, o prefeito de 40 anos atrás de Joinville estava lá prestigiando a partida. E mostrou uma boa forma física, porque eu vi ele, foi anunciado no ginásio, e ele sentou no último degrau de cima. Conseguiu subir. Só fazendo uma retificação, que as imagens que nós vamos mostrar aí não é do Mário Freitas, e sim do Marcelo. Né? O Marcelo o bicudo? Grande goleiro. Marcelo, grande não goleiro. Tão grande goleiro assim. Goleiro de handebol, foi meu goleiro de handebol. Mas só dizendo, né? Foi o Rafael Carioca, o Felipe Sprott e o Coxinha, o Felipe Corrêa, que fizeram os gols da equipe do Araquari Assessoritec, que joga hoje à noite em Iraceminha, lá no extremo oeste de Santa Catarina. 8h30 da noite. 8h30 da noite, e no outro final de semana estará jogando contra o Moitas Avaí, aí mais perto, ali na Terra da Cebola, em Tuporanga. Olha, e só volta a atuar no dia 5 de maio contra São Lourenço do Oeste, lá na cidade de Araquari. Deixa eu contar, já nós vamos mostrar a história. Como Ituporanga ficou perto, né, Focili? Olha só, eu fui jogar um estadual em Ituporanga. Eu não lembro se era, eu acho que era pela equipe da Celbete. Foi a única vez na minha vida, aquele ginásio, faz tempo que eu não vou em Ituporanga. Na época, né? Na época, ginásio lotado, mais lotado. Foi a única vez na minha vida que eu vi os caras soltar foguete dentro do ginásio. Uma coisa impressionante. Quando o time entrava em campo, o time deles entrava em campo, o cara pegou foguete pegou mesmo e soltou aquilo, batia naquele teto que é de zinco, não sei como é. Bicho, dava um barulho, então, cara. A pressão lá era, não sei como é que hoje, mas era uma coisa extraordinária. Viu, Marco Aurélio e Dinho? Isso é fato, como diz o personagem da praça, venéreo. Eu fui com meu amigo Charles Fischer e o Carlos Luiz Weber, fomos convidados a transmitir um jogo do voleibol lá em Dona Ema. É ali, Ibirama, Presidente Getúlio, Dona Ema, José Boatê, Vitor Massum e por aí afora. E fomos lá em Dona Ema, ginásio e tinha festa na igreja. E aí, era o vôlei na época era representado pela 31 de julho, que era o Weber era um dos E aí não tinha linha de transmissão, nós fizemos por telefone. E aí, sem retorno, eu num lado do ginásio, o Charles no outro, né? E só que na época ele não dizia chupa, chupa limão, e o Weber com aquela polidez dele comentando. Eis que, primeiro set, segundo set, na época tinha vantagem, perdia a vantagem e tal, isso faz tempinho. E aí, eis que terminou o jogo. E o time de Dona Ema conseguiu fazer um ponto no segundo set. Aquele bu-bu-bu, eu imaginei que era fora, no lado da igreja, que nada. A torcida organizada estava soltando foguete dentro do ginásio de inauguração em Dona Ema. Brincadeira? Então é mais um... Deixa eu aproveitar para mandar um abraço aqui para o Alexandre e para o Marcos Carvalho, que acompanham o nosso programa aqui do blog Esporte Amador Joinville. Não. E estão... Futebol Amador Joinville. Desculpa, troquei aqui. Futebol Amador Joinville. E estão também nos honrando aí com a sua presença. Bem, nós vamos mostrar para vocês imagens agora dessa partida que aconteceu no último final de semana, onde a equipe do Araquari Futsal Assessoritec venceu a equipe do Ceará por 3-2, conseguindo a sua primeira vitória na competição, e as entrevistas e também os gols, algumas imagens lá que nós mostramos para vocês, as imagens são do Marcelo Tucano. Vamos dar uma olhadinha nas imagens aí. Machado, um dos mentores desse projeto, que é já o seu segundo ano, né, Nelísio? Estreia sempre é mais difícil e hoje comprovou isso, mas o importante foi a vitória na estreia. Com certeza, né? Um abraço a todos que nos assistem aí. É um trabalho bastante complicado, é o segundo ano, mas esse ano a gente já melhorou bastante a equipe. Eu quero deixar aqui o agradecimento a todos que ajudaram a gente no ano passado, né? Mas esse ano a gente tem um apoio muito grande aqui de Araquari e também da Cizer junto com a Assessoritec. Eu acho que essa parceria está começando no caminho certo. Já primeira partida vencendo contra um grande time, que o Ceará não é qualquer equipe, é uma equipe também que vem para brigar. Então eu acho que o caminho está certo, é só agora acreditar e fazer o pessoal trabalhar certinho que vai ser diferente esse ano, vai ser melhor. E essa integração com a comunidade, o público comparecendo, é isso que a Assessoritec espera realmente? Na verdade, o esporte é isso, o esporte é para movimentar a massa, é para o povo estar acompanhando, e a gente fica contente porque o povo de Araquari abraçou a causa. Ginásio lotado hoje, é uma maravilha, a gente fica muito contente vendo isso, e é isso que a gente quer. Dudu, jogo difícil, estreia, sempre muita ansiedade, mas o importante é sair vencendo e conquistar os primeiros pontos, né, Dudu? A estreia sempre é difícil, né? Porque gera uma ansiedade no atleta,
E sendo em casa ainda, a ansiedade é maior ainda, né? E eles foram bem, se dedicaram, foi muito importante a dedicação, a entrega que eles deram dentro da quadra. Estreamos com vitória, isso é importante para o início de uma competição que é longa e que é difícil. O jogo de hoje mostrou que a competição vai ser toda nesse nível. Muitas equipes de qualidade e a nossa mostrou que tem condições de bater de frente com todas as equipes que vão disputar o estadual da primeira divisão. Prefeito, é isso que a Prefeitura quer proporcionar para a população de Araquari, entretenimento e um time competitivo para a cidade? Realmente, estamos felizes, é o primeiro jogo, o time se portou bem, ganhamos o jogo difícil, o adversário respeitável, com muita experiência já, e ganhamos. Realmente nós queremos um time, já falamos com os jogadores, com o plantel, nós queremos um time não apenas para participar, um time para chegar, um time para poder disputar realmente com condições reais de ocupar o primeiro ou o segundo lugar. Estamos felizes, estamos contentes e é isso realmente que temos. Araquari está crescendo, está desenvolvendo, está se tornando cidade grande, então o time também tem que acompanhar esse crescimento, também tem que ser grande, tem que pensar para frente, pensar maior. Melhorou, Tá, né? então, vocês, melhorou, né? vocês viram aí o trabalho feito melhorou. pelo Lori, lá com o Marcelo, ouvindo aí, primeiramente, o patrocinador, né, o Anelísio, depois o técnico da equipe, o Dudu Araújo, e finalmente o prefeito, o João Pedro. Aliás, na próxima edição, semana que vem, do Jornal da Cidade aqui, nós vamos fazer um caderno especial sobre Araquari. Estaremos lá fazendo um caderno especial sobre Araquari. E claro que nós vamos também falar do futebol e, claro, agora do futsal de Araquari. E sabe qual é a meta do prefeito lá, do Araquari? Vai se tornar poliglota. Com tantas empresas internacionais que estão vindo para cá, ele vai ter que procurar um cursinho aí intensivo e extensivo para falar inglês. Não precisa falar coreano, chinês. Só falar o inglês, que é o básico, tá bom, viu, prefeito? Apenas repetindo, Rafael Carioca, Felipe Sprotti e o Felipe Corrêa, os autores dos gols, então, do Araquari Assessoria Técnica, que joga hoje à noite em Iraceminha. Iraceminha, depois... aí joga mais uma partida fora, que joga lá em Ituporanga, contra o Moitas Avaí. Quando voltar, joga aqui dia 5 de maio, quem é o adversário? Dia 5 de maio, a equipe de São Lourenço do Oeste, que também é uma equipe no futsal de jogos abertos, você sabe disso. E na primeira divisão, uma equipe extremamente forte. Agora, é verdade. Agora é aquilo que a gente vem falando, né, Flávio e Fossili? Essas viagens longas, esses atletas eles têm que realmente se comprometer. Espero que haja um planejamento em cima disso aí, porque vai começar essas viagens, há um desgaste muito grande, começa primeirona, começa sintético. Aliás, Lulia, vocês dois estiveram lá, o Fossili esteve lá, você esteve lá. Chegaram digamos assim, a bisbilhotar sobre isso. Como é que vai ficar a situação, Neto, Rafael Carioca e Companhia Limitada, a hora que começar esses campeonatos? Conversei eu, particularmente, no lançamento, eu conversei antes, durante e depois do jogo, com os atletas. Eu até no sábado à noite encontrei o Rafael Carioca, vamos lá, mas eu estava numa correria, não deu para ir. E eles estão, entre aspas, comprometidos com o Anelísio, com o Paulino Travassos. Mas é aquele negócio. Na medida que as oportunidades surjam, podem, quem sabe, com o início da primeirona e tudo mais, sempre desandar, porque as viagens são longas. Iraceminha fica lá perto de Chavantina. Praticamente são 3 dias, porque é um dia para ir, joga, descansa, outro dia volta. Perto de Joaçaba, né? Lacerdópolis. Agora veja só, Fossili e Flávio. Hoje, não sei se vai ter rodado um dos times lá de Pomerode. A maioria joga em Pomerode. Então, quer dizer, eles vão a Iraceminha, vão ter que voltar à noite para jogar domingo à tarde em Pomerode. E estarão desfalcando a primeirona também lá, no mínimo 4, 5 rodadas, porque o campeonato lá vai até o ano passado, o América foi reforçado na 6ª rodada do turno, teve a pior performance do primeiro turno, porque 4, 5 jogadores estavam jogando em Pomerode. Como é que eles vão conciliar em relação à primeirona e outros campeonatos? Mas aí vem o Paulino. Segundo Paulino Travassos, que é o homem do órgão público da prefeitura, ligado diretamente ao futsal. O próprio Dudu disse que deixou a base da coordenação. E o Anelísio, todos têm comprometimento futebolístico, esportivo e profissional financeiro. Porque muitos, inclusive, se encaixaram no mercado de trabalho graças à intervenção e à parceria da Cizer e também da Assessoritec. Então o cara não vai querer falhar com o futsal, sabendo que ele pode ser prejudicado profissionalmente no mercado de trabalho. Pelo menos foi o que me passou o Neto, o próprio Rafael Carioca, o Coxinha e o próprio Diego, né? O segundo goleiro, o Conrado, que é lá da Prata Ovelha. Mas aí eu te pergunto, você que trabalhou
vida inteira aí no profissional. Se esses jogadores não tiverem uma consciência de se cuidarem, sendo que já não são profissionais, e sim amadores, esse vai e vem, essas distâncias, vão ter condições físicas de suportar essas cargas de jogar domingo à tarde, não, sábado? Claro que não, porque não há uma estrutura como ter uma equipe profissional. Hoje poucas equipes do Amador têm, a Associação Atlética Tupi, pela sua estrutura toda. Porque Focílio... Né? Nem o América tem agora. No Joinville, vamos citar os casos, Sprote, Neto, Rafael Carioca e Coxinho, Felipe Correia, todos saíram da base, juvenil, júnior e profissional do Joinville, e outros tiveram até Figueirense, que tinham todo um suporte médico, fisiológico por trás. Não suportaram? Tu acha que vão suportar com viagens de 600, 700 quilômetros? Porque aí já com jogos, essa maratona de jogos entra uma série de coisas, como você comeva delegações, a alimentação, já não vai ser uma alimentação adequada conforme um atleta precisa. Não, lá no oeste, lá é só chuleta com polenta, né? Tem. E realmente, e tem o seguinte, né? Principalmente... E como é que o cara volta no ônibus depois? Meu amigo, é pior que comer batata doce e ovo cozido, pode comprar. Tem um detalhe importante, até o Dinho que está aí acompanhando o programa poderia... Mas o desgaste que se tem hoje jogando futsal é uma coisa impressionante. Né? O que se perde em termos de potencial físico, enfim, o que você precisa ter em termos de arranque, etc., e fôlego. A musculatura trava, né? Futsal, eu vou te dar 2 exemplos práticos. Eu fui a Campo Mourão, quando tinha o ADAP Galo Maringá com o Joinville. O Ceará era o jogador que fez o gol do Joinville naquela... Ele travou a musculatura na viagem, porque foi de ônibus. Campo Mourão fica aqui, perto de Umuarama. Londrina? Né? Não, vem mais pra cá um pouquinho. Pra quem vai para Ivaiporã, Manuel Ribas, ali nos Cangaceiros. E o Carlinhos Santos foi fazer um jogo em Porto Alegre, contra o São José, na Série D, e travou a musculatura e não jogou. Jogador profissional, com acompanhamento fisiológico, que é o preparador físico, o médico, o nutricionista. Tu imagina esses meninos encarando essa estrada toda. Quando eu era assessor de imprensa da Crona, a gente ia viajar junto, já travava o músculo, eu não jogava, agora imagina os caras, pô. Então, só para finalizar, Flávio, Focílio, então assim, se for mantido uma responsabilidade em cima desses jogadores e eles mesmos de se dedicarem para o Araquari Futsal, muito bem. Agora, se não, eu temo por um segundo semestre aí ser desastroso. Muito bem. Bom, nós já estamos avançando. E lembrando, já nosso Flávio, segundo bloco, que além do futsal de Araquari, que joga em Iraceminha, a equipe da Crona faz um amistoso hoje à noite contra a D-Erig lá em Blumenau. Mas não vai ser na Proeb. Vai ser lá na Erig mesmo. Estamos chegando ao final desse segundo bloco do nosso Na Geral deste sábado, ou para você que está assistindo domingo. Já a gente volta aí para a nossa prorrogação com os devidos acréscimos. Vamos falar ainda sobre a CIMED, né, que uma notícia importante que aconteceu aí para o voleibol, não só de Santa Catarina, para o voleibol brasileiro, até porque não dizer mundial, né? E claro, vamos conversar um pouquinho mais aqui dentro do nosso Na Geral. É só um momentinho, a gente já volta. Chegamos aí para os acréscimos, com a prorrogação, com os devidos acréscimos aqui do nosso Na Geral. Lembrando que para você entrar em contato conosco, o nosso e-mail é programanageral@gmail.com, e para assistir ou para rever os nossos programas aqui, as nossas entrevistas, reportagens, os nossos bate-papos, é só acessar o nosso blog nageraltvcidade.blogspot.com. Muito bem, tem algumas informações aqui, o Focílio também já vai falar das muitas copas que tem por aí. Olha, a equipe de bocha paralímpica de Joinville intensifica os seus treinamentos visando o Campeonato Regional Sul da modalidade que vai acontecer de 3 a 5 de maio na cidade de Balneário Camboriú, com as melhores agremiações dos 3 estados do sul do país. A equipe CEP Felege faturou a primeira etapa do circuito catarinense, que aconteceu em março. O Regional Sul classifica os 3 primeiros de cada classe para o Campeonato Brasileiro de Bocha Paralímpica, que acontecerá no final do ano em Recife, Pernambuco. Joinville estará representado com Deolinda Maria Fernandes, Diego Machado e Renato Doussan, que treinam na arena com orientação da técnica Franciele de Rezende. E também, falando aí, após o reconhecimento do COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, no último Prêmio Brasil Olímpico, a Sociedade Esportiva Cruzeiro Joinvilense, em parceria com a Felege, reforça sua escola de tiro esportivo como uma das mais ativas do país. Entre os dias 14 e 28 de maio, 5 atletas da cidade estarão representando o Brasil nas Copas Mundiais em Milão, na Itália, e também em Munique, na Alemanha. Na pistola, o Felipe Wu e a Roberta Boldrini.
assim como Rosane Ewald e Mariana Vasconcelos, que competem na carabina. E ainda fecha a delegação de Joinville o jovem talentoso André Koch. O André foi vice-campeão brasileiro júnior em 2011 e sagrou-se campeão sul-americano por equipe na prova de carabina A. O atleta, inclusive, continua em franca ascendência e já foi convidado para o treinamento da seleção brasileira. Focile, Copa Teté. E lembrando que a a família Eva tradicional, pode ir até a Olimpíada, hein? Não agora de Londres. Na próxima pode representar o Brasil nas Olimpíadas. As informações que você tem aí. E agradecer, sempre fazendo aquela referência, por uma questão até de ética, né? Futebol amador, ali você tem tudo. Eu recorri essa semana ao Marcarelli, essa correria de problemas de família, problema de saúde e tal, e recorri ao Alex, lá da Leste FM, do Marcarelli, e eles prontamente nos colocaram aí a par, né, inteirado. Mas a Copa Mineirasil teve a sua final, o São Marcos venceu 3-1, foi o campeão. Na Copa Teté teremos a semifinal Porto e Real, Autêntica e Fusão Artebox, os dois jogos lá no estádio Oswaldo de Oliveira Cercal. Na Copa São Luís, em função do mau tempo, né, do sábado à tarde, acabou sendo transferido para esse final de semana. Parceiros e Panambi. O Panambi que na segundona mandava os seus jogos lá no Centro Esportivo Chaiane, na Estrada do Picos, do meu amigo Luiz Fistaurol, da Metalúrgica Guarani. E na Copa Finder, o time do Jefferson Fernandes, o Teco, CPP pega o Corinthians e o Juventude Unidos, semifinal, neste domingo, para definir, então, os finalistas da Copa Finder. E teremos, na segunda-feira, uma boa pedida aí no futebol 7 cesiano, Tupi e o Wilpor. É isso, né, Marcão? Tupi e o Wilpor, uma grande final aí no futebol 7, revivendo os momentos áureos, né, a época áurea dos nossos jogos cesianos, que continuam, só não tem a mesma visibilidade e a mesma mídia, mas continuam praticamente todos os dias com grandes decisões, tanto é que a Tupi foi campeão no futebol de campo. Nessa semana, Focili? Não, segunda-feira, afinal. Se liga, Jacaré. Não, nessa semana porque passou, na terça-feira, a Tupi foi campeão no futebol de campo. Tava lá? Na arena. Também, não? Foi lá também, não? Foi na arena. Ele tá tão polivalente que ele tá acompanhando Não, tudo. olha, eu aí quero falando- ver a hora que a mulher mandar soltar o cartão de crédito. Nessa e só para só dizer que está Flávio, conosco, não tem problema, não vai passar. Nessa eu não fui. olha o que é ao contrário, aconteceu na Praia Grande do Ervino, na abertura da Liga Norte Catarinense de Pesca. Um abraço ao pessoal da Marb. Né, daqui a pouco está encerrando a 23ª prova embarcada da Marb, lá na Marina da Marb. Né, mais de 30 barcos participaram nesse sábado e a grande festa daqui a pouco. 2.533 peças lá em Navegantes, no último final de semana, deu 79 quilos e 600 gramas, num total de praticamente 90% de betara. O José Alonso, do Clube Blumenau, foi o campeão no setor A. No setor B, o Altair Júnior da Silva foi o campeão. O Cláudio Menestrina da Silva no setor C. O Gerson Leu do Silva no setor D. O Alessio Tomil do Silva no setor E. O Maurício Batista da equipe líder no setor F. O Valdemir Debadim do Peixe Elétrico, no campeão no setor G. E o Valmor Fibes do Blumenau, no campeão no setor H. No feminino foi a Tânia Colombo do Blumenau. No juvenil, Leonardo Didani do Águia. No Master, o Júlio Ducai da Tribo de Anzol. E no sênior, o Hoff Monk de Blumenau. O maior peixe foi o Alexandre da Clube de Pesca Blumenau, uma betara de 445 gramas. A próxima etapa somente no mês que vem é a Liga Norte Catarinense de Pesca de Arremesso. Olha, nesse domingo acontece aí as quartas de final dos Jogos Interbairros, lá no Parque Guarani. E já estão definidas também as datas e locais da semifinal e final. Com isso, a semifinal será realizada no dia 29 de abril, lá na Associação de Moradores Amigos do Rosa. E a grande final será no dia 6, aqui, do ladinho da TV da cidade, no Parque da Cidade. Então, nesse domingo, a partir das 13h30, Jardim Edilene João Costa, Monsenhor Escarzelo e Amigos do Rosa, Profipo e Parque Guarani, e Jardim Paraíso e Severo Gomes. Gente, um assunto para a gente enfocar rapidamente aqui, com relação à equipe da CIMED, né, que desativou a sua equipe de voleibol. Foram 7 anos praticando um vôlei de altíssima qualidade e conquistou 4 Superligas. E Florianópolis esteve aí, evidentemente, com a equipe da CIMED, no topo
não só do voleibol brasileiro, mas também do voleibol mundial, porque chegou inclusive a disputar torneios na Argentina, venceu. Caiu na semifinal, né? Teve disputando aí outras competições internacionais, e realmente isso eu acho que foi uma notícia triste, não só para Florianópolis, eu acho que para toda Santa Catarina. Não sei se você também quantos jogadores da seleção? Vários jogadores da seleção estavam interessante, né? Interessante essa desativação aí da CIMED com todo o investimento e toda a estrutura. Muito interessante, muito interessante. Para onde a CIMED vai? Vocês lembram da Tigre? Aqui? Vôlei? Do voleibol. Foi a Tigre do Sul. Pro SESI e Santo André. Então, mas a rasteira foi grande aí, mas vai vir à tona, evidentemente. A chamada grande mídia vai, quando começar o quinhão não cair mais no caixa, daí eles vão trazer à tona o porquê da desativação da CIMED. Eu tenho uma opinião formada em cima desse tipo de esporte que é feito só para mídia, que enquanto não se desenvolver clubes em formar atletas e viver da receita desse esporte, que tanto é o futsal, quanto é o vôlei, quanto é o basquete, aí vamos sempre estar na mão de um ou dois investidores que, quando eles atingirem a meta deles de mídia, ele simplesmente é o caso da Malve, é o caso de inúmeras, aqui em Joinville, a própria Tigre, e a Crona também não creio que não esteja também, embora o Valdecir esteve aqui e falou, mas a gente sabe que a hora que atingir um certo nível... Eu penso o seguinte, eu penso que no caso da CIMED é o seguinte, o caso da CIMED não é questão de mídia, não é nada. O caso da CIMED foi um resultado muito ruim obtido nesse ano na Superliga, porque eu até posso falar porque eu acompanhei muito de perto o vôlei, fiquei 2 anos lá na equipe da Tigre Unisul. Da Tigre Unisul aí foi a questão que a Tigre não quis bancar sozinha, aí foi diferente. A Unisul caiu fora, na época o Giovanni andou procurando outros patrocínios aqui em Joinville e mesmo em Santa Catarina, tinha até a possibilidade de voltar para Florianópolis, ou mais propriamente para São José, a Prefeitura de São José iria bancar, mas aí não foi feito o acordo, e aí o SESI sinalizou lá em São Paulo, o Giovanni levou praticamente o time Mas é isso que eu me refiro. Agora, a CIMED não é questão de mídia ou não, nada, porque a CIMED já começou a desmoronar um pouquinho desde a saída do Marcos Pacheco. Ali começou a desandar um pouco, muitos jogadores não quiseram vir para cá, que era o Marcos Pacheco que aguentava ali, e teve uma época que o próprio Renan Dalzotto também saiu, aí depois voltou, mas certo? Flávio... E então aí é o seguinte, eu acho que teve problemas internos, a gente não está de longe falando isso, mas aí não foi problema de mídia ou valores, nada disso. Eu acho que foi o próprio clube que de repente a falta de desandou. feedback, ou seja, o que é? A falta de feedback nada mais é do que o retorno, né, do investidor. Então, mas é isso que eu me refiro. Porque até então ninguém sabia que a CIMED é o segundo maior laboratório do Brasil. É um esporte, exatamente. Agora, é um esporte, o vôlei no Brasil... Laboratório de medicamentos, evidentemente. O vôlei no Brasil, o basquete, ainda eles estão a níveis, na questão de sobrevivência amadora. Ele depende de um patrocinador, de uma marca forte que vai bancar isso. É isso que eu me refiro. E outra coisa, quando esse investidor Flávio, não quer mais, acaba. A exemplo do que acontece no futsal, que está mais em evidência e tal, né? É o caso principalmente é franqueado. Tudo é franqueado. Exatamente. O basquete é franqueado, o voleibol é franqueado, o handebol, pasme, é franqueado, o futebol feminino é franqueado. Sabia disso? Oferecer a vaga aí para a equipe agora. Aquilo que o Valdecir Kortmann disse aqui para nós na semana passada, e até eu perguntei para ele se tinha prazo de validade esse projeto, agora com essa verdadeira seleção que a equipe contratou, inclusive com o Ferretti, e todo mundo sabe que são jogadores caríssimos, ninguém está jogando aí por 3, 4 mil reais por mês, não pense isso, são jogadores de seleção. Por que o Wander Carioca de repente não ficou lá? Tá? Perto da sua família, etc. E tal. Porque ele veio para cá para ganhar o dobro, todo mundo sabe disso. E o Wander Carioca é um jogador que está se encaminhando para final de carreira. É mais 2 anos úteis aproximadamente, depois vai parar, não tem mais condições físicas. Mas é o tal negócio. Se não der resultado, meu amigo, pode ter certeza, é claro que isso a gente não quer, mas pode ter certeza que daqui a amanhã a Crona também vai desativar, até porque o Valdecir, claro, é um dos dirigentes, mas não é ele que manda sozinho na empresa. Ele tem uma diretoria. Tem uma diretoria. Um par de investidores. Então hoje nós temos quem? O Corinthians, o Santos, que não deu certo, infelizmente, o Corinthians como equipe de ponta, no caso, né, do futebol brasileiro, e quem mais? São Caetano? Mas eu estou dizendo dos times, dos clubes. Não e o São Paulo, que todo ano o São Paulo muda. Joga na cidade tal, não sei o quê, tal, que não é o São Paulo lá do Morumbi que a gente conhece, e só. No basquete nós temos quem? O Flamengo,
Assim, temos agora no futsal o Botafogo, né? Mas também não é aquele Botafogo lá, é negócio de franquia, como o Fossili falou, e no fim vai acabar sendo assim. Nós temos aí o Pinheiros, que é um clube tradicional, aí é um clube mesmo, né, de São Paulo, tinha antigamente o Hebraica, e lembrando que eram clubes que apesar de ser o segundo maior patrocinador da liga, a Crona, ela não adquiriu a franquia é da Dal Ponte, a vaga é da Dal Ponte. Então, por isso que eu digo, esse projeto aí, ele está bem traçado, bem trilhado. A Dal Ponte tem 2 franquias aqui em Santa Catarina. 2 franquias, exatamente. Então, caso eventualmente não se obtenha dos 7 campeonatos oficiais e mais 2 extras oficiais, uma boa performance, né, com aquele status de que tem que ser campeão em alguma coisa, com certeza o dono da franquia poderá até trocar por um colégio londrinense, por um Moarama, por um time de Minas. Onde eles acharam uma melhor guarida. Com certeza. Muito bem. Lori, daqui a pouquinho nós teremos, para quem está acompanhando nosso programa no sábado, teremos aí o jogo da Copa Norte, que vai decidir, a Copa Norte lá no estádio Albano Schmidt. Algum palpite? Qual é o seu palpite para quem leva o caneco? Primeiro eu queria que me perguntasse quem vai arbitrar. Então tá, é que me disseram que não era para... Vamos dizer, quem é o árbitro da partida? É o Adilson França. Adilson de França, com o Ângelo Antônio Zeica e Ismael Agostinho. O pessoal todo de São Bento. Trio de São Bento, com o quarto árbitro, Antônio Lorival da Luz. Que é, evidentemente, daqui. E daí, quem leva? Temos mais um minutinho. Eu acho que essa decisão está em aberta. A Tupi abriu uma grande vantagem no primeiro jogo, mas deixou o Estrela se recuperar dentro do próprio jogo, num descuido muito... foi falta de atenção da Tupi. E agora eu acho que está bastante aberto. A Tupi, pelo fator casa, é favorita. Mas o Estrela também, o desempenho do Estrela na própria Copa Norte, mostrou que fora de casa é um time que tem vencido e feito os resultados a seu favor. Ficou em cima do muro. Vai lá, Fossili. Só quero registrar, se não pode... Rapidinho. 999 ou 1.000 jogos o Antônio Lorival da Luz, como assistente, quarto árbitro e tudo mais. Eu falei que quando o América perdeu para Tupi e Vinho de Preto, eu estava de luto. Então eu vou ser Estrela da Praia, porque o retrospecto é favorável, Estrela da Praia jogando fora de casa. Com todo respeito e sucesso à Associação Atlética Tupi e ao Sandro. Mas eu vou torcer pro time do Beto. Olha, Flávio, 2 times do Boa Vista. Vai ter chopp ou aqui no começo da... A festa é no Boa Vista. No Boa Vista. Tu mora onde? Eu moro no centro, mas eu quero, se eu ficar lá e a Tupi for campeão, então eu vou ficar lá em cima do muro, porque daí eu estou garantido nos 2 churrascos, né? Muito bem, então. Eu, como apresentador do programa, não vou dar opinião, tá certo? Olha, gente, em nome do Lori, em nome do Fossili... Vai estar transmitindo o jogo lá, Flávio? Não, vou lá acompanhar. Vou acompanhar beleza, o jogo. porque a Leste FM vai transmitir. Belo trabalho, aliás, parabéns aí para toda a equipe. Um grande trabalho essa rapaziada aí. Parabéns pro pessoal Alex, da Leste FM. Estamos chegando ao final de mais um programa da Geral. A gente agradece mais uma vez a sua sintonia, o carinho da sua audiência. A partir de maio a coisa vai mudar um pouquinho aqui com relação ao dia e horário do programa, porque nós estaremos fazendo ao vivo. Mas no programa da semana que vem a gente vai passar mais detalhes a esse respeito. Agradecendo aí a toda a equipe técnica que esteve com a gente, desejando que você tenha aí uma ótima semana. Semana que vem a gente volta aqui para mais um Na Geral da TV da Cidade. Um grande abraço a você, obrigado e até lá.